Fala galera, beleza? Seguinte, último videozinho aqui do nosso semestre, para nossa última atividade, sobre ametropias, tá bom? Que são os problemas de visão. A primeira coisa que eu acho interessante vocês terem conhecimento, não sei se vocês já sabem disso, é que a grande parte do avanço do estudo das lentes, da óptica da visão, se deu lá no mundo islâmico, muito tempo antes do que na Europa, tá? Já tinham conhecimento desde os gregos, tudo. Só que quando os monges começaram a transcrever as Bíblias, os livros sagrados, para cada uma das religiões especificamente, eles ficavam muito tempo lendo, escrevendo, eram das poucas pessoas que tinham acesso à leitura e à escrita, e eles tinham cada vez mais dificuldade de enxergar quando foram ficando velhos. Eles usavam pequenas lâminas de vidro, tá? E que depois, com o passar do tempo, foram se tornando as lentes que a gente usa hoje em dia, tá bom? Essa é a primeira coisa interessante. Aqui embaixo, quem tem um pouco de estômago fraco, tá? Não é um olho humano, é um olho de um porco, tá? Porque os porcos têm, em geral, os órgãos parecidos com o do corpo humano. Então, quando a gente vai estudar alguma coisa da anatomia humana e não tem disponível um humano, a gente usa um porco. Até porque tem muito mais porco aí pra gente pegar partes, né, do que o próprio humano. Então é o seguinte, aqui nós temos o que era para ser um olho de um porco. Deixa eu ajeitar aqui, espera só um pouquinho. Pronto, deu uma ajeitada aqui, que a imagem estava meio ruim. Então aqui nós temos um olho, tá, secado de um porco. E aí o que é interessante, antes de qualquer coisa, nós definirmos as partes do olho, tá? Vamos considerar que seja um olho humano, mas no final das contas é a mesma coisa. Talvez a parte mais importante que a gente vai estudar aqui, as duas mais importantes, tá? A primeira é o cristalino. O cristalino é uma região gelatinosa, tá? Uma lente gelatinosa que a gente tem dentro do olho. Aqui ela tá meio opaca, porque provavelmente já tá dessecada há muito tempo, mas este pedaço aqui é o cristalino. É com ele que a gente faz o foco, a mudança de foco. Quando você olha para perto, esse cristalino se ajeita, se acomoda e você enxerga de perto. Quando você enxerga, vai olhar para um objeto distante, esse cristalino se muda o formato dele, né? Muda a espessura dessa lente, muda a vergência, a convergência, muda o grau e aí você consegue enxergar. Quando você já está mais velho, tá muito mais velho, aqui aparece o primeiro problema de visão que nós vamos ver hoje, que é a presbiopia. Tá? A presbiopia é o famoso, ou a famosa, vista cansada. O que significa isso? É quando esse cristalino já não consegue mais se acomodar. Você não consegue mais mudar esse foco. Tá? Então, a vista cansada, que com a idade todo mundo que vai adquirir, é a responsabilidade do cristalino não estar rígido, ele não estar mais maleável para alterar esse foco. Isso só passou a ser um problema quando a população em geral entrou em contato com a leitura. Porque antes, você pegar lá na Idade Média, a maioria trabalhava no campo e, não ter uma visão boa ali de perto para ler, uma vista cansada, você conseguia trabalhar normalmente, tá? Por sinais, várias operações, várias interferências cirúrgicas na época, nessa Idade Média, eram bem complicadas, tá? Catarata, coisas do gênero, é um negócio... Já existiam operações, mas, assim, extremamente arcaicas. E sem sedativo, né? Bom, aqui a gente tem a córnea, que seria a primeira parte do olho que recebe a luz. Então, tem aqui a córnea, tá? A córnea em si é essa faixinha transparente. Aqui dentro, que eu vou fazer de laranjado, ó, existe uma região que não é bem o tecido da córnea, mas existe um acúmulo ali, um líquido, tá? Nessa região ali, não é a córnea em si, que forma uma primeira lente, ó, de borda fina. Então aqui a gente tem a primeira lente do nosso sistema óptico, tá? Então quando a gente fala que a córnea, lente de borda fina. Quando a gente fala que a córnea é uma lente, nós estamos se referindo a esse pedaço aqui. Tá? Que você pode considerar que é a córnea também. Eu não vou entrar nos
nas minúcias dos nomes, que parte que é, que não parte que é, porque eu não conheço tanto de anatomia. Eu fiz física, não fiz biologia, tá? Aqui não vai dar para ver, mas eu vou pintar. Existe a íris, que é aquela parte colorida do seu olho, ou bege, ou castanho, preto, ou verde, azul, tá? E existe um buraco ali, vocês conseguem ver que existe uma região que não tem nada, tá? Eu vou apagar de baixo, ó. Aqui embaixo você percebe que tem um tecidinho aqui, ó, onde eu vou passar bem devagar aqui, ó. Um tecidinho, aqui é a íris. Existe uma região que é um buraco. Nesse buraco é a pupila, é por onde a luz entra, tá? Então, aqui, vamos pegar uma outra cor. A gente tem a pupila, tá bom? Que é por onde a luz vai entrar, vai passar pelo cristalino, que é uma lente, também, né? Vai passar por todo o líquido que tem dentro do olho, que a gente chama de humor vítreo, mas aqui eu não vou me alongar muito nessa parte. E vai bater na retina, que é onde essa imagem deve ser formada, tá bom? Então a retina é esta região um pouco mais escura aqui. Isso é a retina do olho. Atrás da retina, tá, tem um tecido ali que vocês conseguem ver meio esbranquiçado, é esclerótica. É a parte que a gente vê branca do olho, tá? Uma proteção que existe por fora. E entre esses dois tem um negócio chamado coroide. Mas assim, para física não serve para nada, tá? A gente vai focar na retina. Na retina a gente tem duas células, que eu já vou citar quais são. Vocês provavelmente já viram, tá? E do olho sai um nervo óptico. Aqui como ele está dessecado, ele está cortado, eu não tenho certeza, mas é mais ou menos nessa região aqui, ó. A gente tem o que nós chamamos de nervo. Meu Deus, tá feia a letra hoje, hein? Deixa eu apagar aqui, que tá até para apagar tá ruim, pera aí. Vou puxar para fora aqui, não ver. Vou escrever aqui mesmo. Nervo. Tá bem ruim. Vou puxar para fora, pera aí. Essa parte aqui, nós temos o nervo óptico, que é o que vai transmitir essas informações para o sistema nervoso, tá? Que aí vai analisar a imagem, porque a imagem é em forma de ponto cabeça, né? No fundo, ali na retina. E para você enxergar bem, a imagem tem que formar exatamente em cima da retina. Então todos os exemplos que a gente passa para vocês é com feixes paralelos, e o foco desse conjunto de lente ali, da córnea e do cristalino, tem que dar exatamente em cima da retina. Se der antes da retina, mais próximo do cristalino, você é míope, ou a pessoa é míope. E se for uma região atrás da retina, ou seja, o olho precisaria ser mais alongado para bater certinho na retina, você é hipermétrope, tá? Então, a miopia é quando forma antes da retina a imagem. Miopia antes da retina. Eu vou fazer um triângulo aqui, ó. Quando forma nessa região. O hipermétrope, ou hipermetropia, vou colocar, né? Para ficar igual ao outro. Hipermetropia é depois deixa eu ver se tá cortando ali, não tá? Da retina. Então eu vou fazer uma outra cor aqui, vamos ver. Fazer um azulzinho, fazer uma estrela. Então seria mais ou menos aqui, tá? Esse foco. Existe um outro problema de visão que é o astigmatismo. O astigmatismo não está associado a ser perto ou longe o problema de visão. Essa córnea aqui ela tem uma curvatura, né? Se ela for irregular, se aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar o alaranjado mesmo. Se essa parte aqui for irregular, tá? E não é tanto assim, não precisa ser várias ondinhas, pode ser um calombinho, alguma coisa assim. Aí você tem o que nós chamamos de astigmatismo, que é aquela imagem meio... tá escrito em cima. A imagem meio embaçada, meio fantasmagórica, sabe? Parece... É igual quando você está focando o celular não tem foco, tá? Mas aí você vai ter uma sobreposições de imagem. É um negócio... Quem tem astigmatismo sabe. Eu não tenho, mas existe uma representação visual do astigmatismo que é fácil de vocês perceberem quando vocês acham ela por aí. Tem um problema muito comum da visão, que é a catarata, só que a catarata não é corrigida por lente, tá? A miopia e a hipermetropia a gente já vai ver quais são as lentes que corrigem. A presbiopia também é uma dessas correções, mas eu nem vou tratar aqui qual que é a correção da presbiopia, mais da miopia e hipermetropia, que são as mais importantes.
O astigmatismo é uma lente cilíndrica, uma lente que provavelmente vocês nem estudam no colégio, tá? Normal não estudar. Já a catarata, ela não é uma lente que vai corrigir. A catarata é quando esse sistema óptico, córnea, normalmente o cristalino está desse jeito, ele está opaco. Na verdade, ele está translúcido, né? Não está opaco. A luz passa por ele, mas passa toda borrada. Então você não tem você vai perdendo a intensidade luminosa que chega na sua retina. Uma quantidade fica absorvida ali no cristalino. Então você não corrige com lente, tá? Eu posso estar enganado, depois, né? Eu posso estar bem enganado, mas se eu não me engano, uma das correções que você pode fazer para catarata é com laser, né? Em que ele bombardeia ali com laser aquele cristalino e ele vai ficando transparente de novo, ou melhor, menos translúcido, tá? Também é uma coisa associada à idade. Normalmente, quando você tem muita intensidade no seu olho durante um intervalo grande da sua vida, tá? Ou quando você já está velho. Então, presbiopia e catarata normalmente estão associadas às pessoas mais idade. É claro que outros fatores, o sistema biológico é muito complexo, mas aqui a simplificação nossa eu acho que já é suficiente, tá? Vou mostrar aqui para vocês um videozinho, deixa eu achar só onde está meu programa aqui, do cristalino, tá? De novo, é um olho de um porco, pode ficar tranquilos aí, quem tem um pouquinho mais de, sabe, pode ficar mais de boa. Deixa eu já puxar para baixo e já vou tirar essa imagem daqui. Cadê? Deixa eu tirar essa imagem daqui para não atrapalhar. E puxar para cá. Cristalino aqui. Beleza. Vamos lá então. Ó. Aqui tem secando, né, um olho de um porco. É um documentário da BBC, vocês podem procurar ele, Leather Be Light. É o mesmo nome daquela música do AC/DC. Leather Be Light. Eu sou muito bom cantor. Vocês encontram por aí, tá bom? E aí ele vai dissecar, tá? Ele tá tirando ali, tem aquela parte esbranquiçada, tem um líquido ali dentro, né? O líquido é transparente, porque a luz tem que chegar no fundo do olho. E ele tá com cuidado para tentar tirar o cristalino de uma maneira mais intacta possível. Vocês vão ver que o cristalino é uma bolsinha de gel transparente, ó. O cristalino sadio, tá? Aquele lá que eu mostrei já era né? E aí o cristalino, como é uma lente convergente, na sua borda fina, tudo, ele forma imagens invertidas. Então, ó, temos uma foto aí do René Descartes, ele pega o cristalino e como que a imagem forma no cristalino? Olha só, invertida. Então a gente sabe que a imagem é invertida no fundo do olho não é porque alguém acha, é porque a óptica funciona assim e porque se você for analisar, é desse jeito que a lente se comporta, experimentalmente e na teoria, tá? Bom, na retina, como eu estava dizendo, nós temos dois tipos de células, os cones e os bastonetes. Com vocês, eu acho que eu até citei, quando a gente estava em sala ainda lá no laboratório, mostrei um experimento da caixa com as cores, tá? Mas como que é a questão dos cones? Dos bastonetes. Os bastonetes são responsáveis por entender, por emitir sinais elétricos para o nosso sistema nervoso de claro e escuro. Então eles só respondem se é claro ou escuro, tá? Os cones, a gente tem 3 cones, basicamente, tá? Que são os responsáveis pelas cores. Um cone, que a gente chama de cone azul, ele pega um intervalo de azul, ele não pega só uma cor, tá? Este cone azul, ele pega um intervalo de cores e depois avança um pouquinho para os lados, tá? O nosso cone verde pega o intervalo de verde e o vermelho, o intervalo de vermelho. Quando você sobrepõe as partes definidas e essas partes aqui que são mais ou menos definidas, que eles conseguem absorver, você tem o espectro que a gente chama de visível, que é o que a gente chama de luz. O espectro é visível e é luz porque nós enxergamos, graças a esses cones, tá? Se a gente não tivesse esses cones, não teríamos a visão que nós temos. Como que nós sabemos que uma abelha, um boi vê diferente? Você analisa essas células. Você abre, vamos pensar que todos os olhos aqui que eu estou dando de exemplo tem cones. Você tira esses cones do material, disseca, coloca uma plaquinha e emite uma luz. Então, por exemplo, emite o infravermelho. Se o objeto enxerga o infravermelho de alguma maneira,
o cone, aquela célula vai reagir quimicamente. Ela vai ter alguma reação química interna, que é o que mandaria o sinal para o sistema nervoso. Tá? Então, o que é interessante aqui a gente perceber? Que o nosso olho é um sistema óptico, físico, tá? Com princípios biológicos por trás. Tá? Então, são as duas coisas ali que vocês precisam relembrar quando vocês forem ver esses conteúdos. Eu separei 4 exercícios para vocês fazerem lá na atividade, bem tranquilão, tá, gente? Só para a gente fechar com 2 atividades e não com uma só. Não tem conta, não tem nada. E dos problemas de visão que eu prometi para vocês, faltam 2, miopia e hipermetropia. Então vou puxar aqui, vamos ver o da miopia. Ó, aqui temos um olho, peraí, eu vou trocar esse aqui antes, vou colocar um olho sadio. Peraí, o que seria o esqueminha do olho sadio? Opa, que eu apertei o ordinário para apertar aqui. Amor. Olho sadio, beleza. Ó, esse aqui é um esqueminha de um olho sadio. Temos um olho, temos ali o cristalino, representado por uma lente de borda fina. O olho sadio, o foco é lá no fundo na retina, tá vendo? Que o foco dessa luz é lá na retina. Beleza. Esse é o olho da pessoa que não precisa ir pro oftalmo, enxerga bem, tudo tranquilão. Claro que existem variações, tá? Ninguém tem o olho 100% perfeito. É que quando a diferença é pequena, nós não percebemos e vida segue. A miopia é quando você tem a formação de imagens antes, tá vendo? Então, para você espalhar essa luz, você precisa adicionar no sistema que ele está adicionando uma lente divergente, de borda grossa. Tá, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui em cima. Não vou conseguir, provavelmente. Deixa eu ver. Não deu certo. Aparece embaixo. Então, ó, vai ficar em looping aí pra gente ver. Tá formando antes, você coloca a lente divergente, espalha a luz antes de chegar no cristalino, e aí você foca lá no fundo. Então, lentes divergentes para míopes. Deixa eu colocar aqui. Divergentes para míopes. Deixa eu dar uma puxada pro lado. Ficou atrás. Deixa eu colocar aqui. Espera aí, deixa eu ver o que vai sair aqui, ó. Então, aqui, divergentes para míopes. E para os hipermétropes, né, para quem tem hipermetropia, acontece o oposto. Então você tem a luz formando atrás da retina, tá vendo que os raios não se encontram, ele passa um pouquinho da onde ali da retina, e aí você precisa juntar esses raios. Para isso você usa uma lente convergente, aquela que converge os raios para a retina. Então, vou colocar onde isso aqui? Vou colocar... Bom, depois eu escrevo, tá? Então, hipermétrope convergente. Você precisa focalizar essa luz, aproximar esses raios para que ela forme em cima da retina a imagem. Miopia forma dentro do olho, então você precisa alongar esses raios, afastar eles daquele ponto focal, e aí você coloca uma lente divergente, tá bom? Então, só para fechar aqui, agora que eu tenho espaço, a miopia, nós usamos lentes divergentes. E para hipermetropia, não vou escrever tudo, lentes convergentes, tá? Beleza? Acho que ficou um passadão. Não é uma aula para, nossa, meu Deus, explicar todo o conteúdo, é só para vocês visualizarem o fenômeno, que é a ideia do laboratório. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para baixo. Não tem? Então é isso, gente. Qualquer dúvida me procurem e façam uma atividadezinha até sexta, 4 questõezinhas, bem tranquilo, tá bom? Então, até mais, galera. Quem não manda mensagem, nada, a gente não se trombar aí, bom descanso. Descansem esses dias, não estuda, descansa, para quando voltar a gente continuar com ânimo, tá bom? Falou, galera. Até mais.